Você já se viu bloqueado nas coisas que você quer fazer? E por mais que você tenta, sempre dá errado. Você não consegue desenvolver. Você até começa por um bom tempo agindo, fazendo, mas logo você para. Muita gente fala que é autossabotagem, muita gente fala que precisa de mais capacidade, de mais estudo, de mais conhecimento, mas se você notar, só está faltando decisões dentro de você. Existe um mecanismo dentro de você que te autoprotege de tudo aquilo que você um dia sentiu medo, receio, ou quando você aprendeu que algo era errado. E quando você tem esse registro de que algo é errado, algo é perigoso, isso vai te impedir ao longo da sua vida, da sua trajetória, se você não mudar a forma de pensar, de analisar, você não vai conseguir ter, fazer, viver aquilo que você gostaria. Por muito tempo, eu queria ser uma mãe mais tranquila, mas eu via que eu protegia o meu filho de todos os lados. E tudo isso por causa da minha criação, onde que minha mãe protegia todos os filhos de todos os lados. Tentava antecipar os acontecimentos nos ensinando. Isso era ruim? Não, não era. Só que eu queria ser um pouco mais tranquila, mais relax. Não queria ser tão super protetora. Por outro lado, também existia os pontos onde que eu tinha que agradar muito aos outros e me desagradar. Vou dar um exemplo aqui. Vai lá dar um beijo na sua tia, senão ela vai ficar triste, tadinha. Ou não fale dessa forma. Não contraria, você não pode falar assim. Quando questionava qualquer coisa, sempre tinha ou fica quieta que você não sabe de nada. Se você passou por essa criação, que não é errada, foi a forma que ela aprendeu e assim ela vai passar. Então não existe uma forma errada. Mas chega um certo momento da sua vida que você quer ir mais. E quando você nota que aquilo pode desagradar alguém, pode deixar alguém triste, você começa a autossabotagem. Você começa a evitar de fazer porque você está preocupado ou preocupada com o que vão pensar. Porque você aprendeu a vida toda a não desagradar aos outros, a não dizer não para alguém, mesmo que você fique completamente arrasado depois. Você simplesmente foi ensinado a ser bonzinho, a ser boazinho, a calar a boca até quando você tem razão. E hoje, quando você precisa se expressar, você tem dificuldade. Então, não é que você vai colocar agora a culpa neles, nos seus pais ou em quem criou você. Porque você é dono de você. E hoje você, já adulto, você pode mudar toda a sua história, mudar tudo aquilo, tirar o que serve e o que não serve. Tem muitas coisas que eu aprendi com a minha mãe que eu levo para a minha vida, como ser uma boa anfitriã, como cuidar de um filho, como proteger dos perigos eminentes, onde que uma criança não vai saber. Mas, por outro lado, tem coisas onde que criança, na época da minha criação, não podia falar, porque era falta de educação, respondeu um adulto. Então, toda essa bagagem que a gente vem, ou quando eles quando eles ficavam estressados, eles gritavam, vai pro seu quarto, tá de castigo, seja lá o que for. Criou registro em você. E hoje, quando você quer fazer algo onde você precisa se expor, como agora, me expor, existia um bloqueio muito grande, uma dificuldade enorme. Era uma coisa que eu queria fazer, mas eu não dava conta de fazer. Eu me autossabotava o tempo inteiro. Então eu tive que buscar o autoconhecimento para conseguir entender o que exatamente estava acontecendo comigo. E aí eu observei que era só registro, que eu não atualizei, que eu fiquei com registro de infância e mesmo adulta eu estava no automático, repetindo automaticamente aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, sem questionar se era aquilo que eu queria. Então, ao você fazer isto, questionar algo que você aprendeu, que lá atrás era certo, mas hoje não está fazendo mais sentido na sua vida, você precisa simplesmente tirar isso. Tirar esse bloqueio que está registrado como protetor. Isso nada mais é do que a proteção que o seu sistema registrou, que você aprendeu e que não podia fazer porque era errado. Então, existe uma informação quando você tenta aparecer, ou quando você tenta ter um dinheiro, ou comprar um carro, ou pular de paraquedas. Qual é a coisa que hoje você está tentando fazer que você não consegue? Observa qual é os registros que tem dentro de você, o que você ouviu e de quem você ouviu, quando foi que você viu isso? E veja que não faz mais sentido para hoje, porque hoje você já é um adulto, você já é uma adulta.
e que você pode escolher os seus caminhos. E quando eu queria ser uma mãe mais leve, eu via que eu falava exatamente igual a minha mãe. Ela tinha o hábito de falar não, né? Porque ainda ela está viva. Ela falava, quando nós éramos criança, pelos dentes. Então ela falava desse jeito, pra gente ficar quieta. Então esse formato eu vi que eu estava fazendo com o meu filho. Toda vez que eu ia dar uma bronca com ele, eu trancava a boca e falava, vai pro seu quarto, senão eu vou te bater. Então eu não queria ser assim, e eu ficava mal. Por quê? Não era algo meu, era um registro de como eu aprendi. E aí, conforme você vai desconstruindo aquilo que não serve mais, aquilo que serve, você só precisa mudar a maneira. E quando você precisa mudar a maneira, você vai ter que repetir. E esse processo de autotransformação ou desconstrução e reconstrução daquilo que você quer ser, daquilo que você quer viver, daquilo que você quer ter, você vai precisar mudar. Mesmo que não tenha ninguém ao seu redor que faça exatamente aquilo que você gostaria. Busca livros, estudo, vídeos, pessoas que não estejam no seu mesmo âmbito relacional, para que você possa ser, viver, ter exatamente de uma forma diferente. Porque a nossa mente, ela registra, ela pega tudo aquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos, aquilo que nós validamos como correto. Um dia foi correto e até serviu, mas hoje não faz mais sentido. Então você precisa atualizar. E para atualizar, você vai ter que afirmar, reafirmar. Você vai ter que ver que aquele perigo que antes te protegia, hoje não faz muito sentido. E aí você precisa ver outras pessoas que fazem diferente, que pensam diferente, fazendo. E aí você fala, não é que posso, não é que dá certo. E aí você desconstrói, você atualiza, assim como um computador, quando está obsoleto e você precisa atualizar o software. Então, na nossa mente não é diferente. Então, se você anda fazendo coisas e você está toda hora batendo naquele lugar, você não consegue alcançar, você quer ter muito, mas você vive travado, você se auto-sabota, você sente preguiça, você sente medo, você não consegue entender, a sua mente ela dá até um bug. Você não consegue entender de fato o que está acontecendo com você, mesmo você desejando e querendo muito. Significa que você precisa atualizar a informação que está só te protegendo. Só te protegendo. É você conseguir pegar um exemplo de alguém e atualizar em você. Poxa, eu quero fazer isso. E ser persistente. Igual, eu precisava parar de falar entre os dentes e aí eu comecei a ser mais leve. Me pegava várias vezes querendo falar, mas eu, automaticamente consciente, falava, não há necessidade de falar dessa forma. Então, conforme você vai querendo mudar e vai repetindo, porque o nosso cérebro grava tudo por repetição. Se você observar, é muito falado no autoconhecimento sobre traumas. E o trauma só é porque você ouviu, viu e você se espantou, você tomou aquele susto, aquele impacto. E esse impacto que você sentiu, esse medo que você sentiu, ou essa responsabilidade, excesso de responsabilidade na idade errada, causa esses bloqueios. Às vezes, uma única palavra acaba sendo um bloqueio para você. Então, você precisa desconstruir essa informação para conseguir aquilo que você quer. É dirigir? Qual é a informação que você tem que hoje você não consegue dirigir? Busca a informação, desconstrua, mas haja. Você precisa agir diferente todos os dias. Escolher agir diferente todos os dias. Da mesma forma que eu queria parar de falar entre os dentes quando eu ficava nervosa, eu precisava escolher uma nova maneira. Eu precisava me visualizar falando diferente do que eu tinha o hábito de falar. Só assim eu consegui registrar a Marília e não a versão da minha mãe na Marília. Então, qual é a versão que você está carregando aí? É do seu pai? É dos seus irmãos? É da sua mãe? E você já parou para imaginar como você seria sem esse registro da sua mãe, sem esse registro do seu pai, dos seus irmãos, de colegas de trabalho, de escola, de hábitos? Você já pensou em alguma vez na sua vida como que você gostaria de ser? Como que você gostaria de falar, sentar, se comportar? Como seria ter dinheiro? Como seria mudar de casa? Todos esses exercícios
faz com que a sua mente comece a trazer tudo que está registrado, que você não tem ideia de como que está aí. E aí, conforme você vai se visualizando, pensando como que seria eu mais magra, como que seria eu falando melhor, como que seria eu mais leve. Eu não sabia ser leve. Por muito tempo, eu era aquela pessoa que era muito estressada, porque queria, além de se carregar todos ao meu redor. Tudo que eu fazia bem para mim, eu queria que todo mundo vivesse o bem. Só que essa informação, às vezes, não é o que a outra pessoa quer. Às vezes a outra pessoa só quer conversar e você toma para si a responsabilidade de mudar a vida da pessoa sem ao menos ela ter pedido uma ajuda. E isso a gente tem como empatia. Mas sabia que é intromissão? Eu era intrometida. Eu me intrometia na vida das pessoas. A pessoa às vezes nem me pedia uma opinião, nem me pedia uma ajuda. Ela só queria contar as histórias, só queria desabafar. Mas eu achava que era empatia ser solícita e oferecer a minha ajuda. E às vezes saía como errada, porque eu queria ajudar e dava tudo errado. Então, qual é a forma? Qual é a sua versão? Qual é a sua melhor versão? Se você está num lugar onde que você queria mais e você não consegue, olha para aquele registro. Quando você estiver no ato de fazer alguma coisa que você quer conquistar, se observa como que você sente, o que você pensa, quais são os medos que vêm, a insegurança, qual é a lembrança. Uma outra coisa que eu descobri e que eu achei muito interessante, eu desejava muito ter muito dinheiro. Mas cada vez que eu desejava ter mais dinheiro, menos eu tinha. Eu falava, não, a vida é doida, a vida é louca. Por quê? E aí onde que eu fui buscar o registro? Todas as histórias que eu ouvia sobre o dinheiro eram negativas. Então a minha mente já havia me protegido. Não posso ter mais dinheiro porque o dinheiro é perigoso. Então qual é a informação que está te impedindo de viver o que você quer? Pare em alguns momentos, escreva. Qual é a dificuldade que você está hoje? É de fechar um contrato? É de conseguir um trabalho? É de mudar de emprego? Veja qual é a informação que está te impedindo de ir e muda esse registro, que só assim você vai conseguir entender que a vida ela é justa, ela só entrega aquilo exatamente que você precisa. Por causa que o inconsciente que você ainda não tomou como consciente está governando a sua vida e você está indo no automático. Você precisa sonhar, projetar, criar planos e avançar. Observar exatamente o que você sente e o que você pensa e o que acontece naquele momento onde você vê. Analisa se é repetido, se não é. Se é a primeira vez, se é a primeira vez, desminta esse medo. E continua, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta que não tem nada que possa te impedir de ter, ser e viver, a não ser você mesmo se autossabotando ou dando muita importância às pessoas que não fazem parte da sua vida com o que será que ela pensar disso? Se a pessoa me vê comprando isso, meu Deus, o que será que vai falar? Você já se pegou pensando assim? Então se autoanalisa. Veja aí, escreva aqui nos comentários qual é o momento onde que você tenta fazer e sente bloqueio. E se você quiser andar mais rápido, agilizar os seus processos, vou deixar o link aqui para você falar diretamente comigo. Aí nós iremos trabalhar exatamente no ponto, onde que você vai me contar o que está acontecendo, eu vou analisar os acontecimentos, as pessoas ao seu redor para você conseguir destravar a sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo.